A estimativa para a inflação do país voltou a ser revisada para baixo pelo relatório Focus divulgado hoje pelo Banco Central. Para o PIB, a projeção é de alta. O IPCA, índice que mede a inflação oficial do país, passou de 6,61% para 6,40%. Já a projeção do Produto Interno Bruto, que é a soma das riquezas do país, saiu de 2,26% para 2,39%. O câmbio para o fim de 2022 segue em R$ 5,20. E a estimativa da Selic, que é a taxa básica de juros, também continua em 13,75% para o fim deste ano. E para entender qual é o cenário econômico brasileiro e mundial, nós vamos conversar agora com o economista-chefe do Banco Original, Marco Caruso. Marco, quais são os destaques da agenda econômica essa semana? Já quero começar então com esse tema. Seja bem-vindo, boa tarde. Tudo bem, boa tarde, obrigado pelo convite. Bom, a agenda dessa semana, acho que é uma semana aí com vários destaques bem relevantes para o mercado, né? Lá fora eu destacaria a inflação americana, que sai amanhã, deve vir aí perto de zero, que eu acho que é um bom número, né? Mostrando que o pior da inflação está ficando para trás nos Estados Unidos também. Mas como quase tudo em economia, os detalhes aqui importam, né? Quando a gente tira petróleo da história, tira alimentos da história, né, que estão ajudando a inflação a cair, o que a gente vê é uma inflação bem persistente ainda nos Estados Unidos, tá? Então, ou seja, sinalizando que os juros nos Estados Unidos estão longe de parar de subir, né? Então, uma inflação positiva, mas com seus desafios aí. Aí, para o Brasil de importante, a gente tem China também na quinta-feira soltando um monte de dado de atividade para agosto. A China está meio com os números desencontrados, né? Tudo que é ligado à Covid ainda está com dificuldade, né? Mais ou menos 35% do PIB chinês ainda tem algum tipo de lockdown, mas a gente está começando a ver que alguns outros setores estão começando a pegar tração, porque eles estão cortando juros, estão fazendo, né, injeções de liquidez. Então, enfim, a China também está meio desencontrada, mas eu acho que o pior momento da atividade chinesa ficou para trás, o que também é uma boa notícia para o Brasil. E aí, para terminar, né, a agenda brasileira, a gente deve aí encerrar os dados, né, todos os dados de atividade referentes a julho são divulgados ao longo dessa semana. Acho que vai mostrar uma cara boa aí para o crescimento brasileiro nesse período. Acho que é por aí o destaque da agenda, viu, Flávia? Marco, você então trouxe boas notícias, né, para a gente começar essa semana no mercado financeiro, no radar também China, você comentou para essa semana. E sobre esses dados de atividade econômica aqui no Brasil, nós vimos essa manhã que o Boletim Focus revisou para baixo o PIB deste ano, de 2,26% para 2,39%, aliás, para cima e melhorando as estimativas também do ano que vem. Essa tendência mais positiva, ela deve se manter, Marco? Olha, Flávia, me parece que sim. A gente tem vários fatores ajudando aí a gente vê um consumo, né, das famílias brasileiras continuando aí de forma saudável durante o ano. A gente está vendo o mercado de trabalho forte, a gente está vendo todas as transferências de renda que o governo tem dado, né, Auxílio Brasil, etc. Como vocês destacaram ali, né, a inflação começando a ceder nas projeções e, né, na vida também do brasileiro. Aí, acho que a gente vai para 3 meses de deflação, junho, julho e agosto. Na verdade, julho, agosto, setembro, né? Tudo isso, então, como eu falei, desenha um consumo resiliente ao longo do tempo. Acho que o principal contra-argumento aqui, então isso é positivo e me desenha PIB para cima. O principal contra-argumento é que, em algum momento, esses juros mais altos que, né, que o nosso Banco Central tem praticado, deveria trazer algum tipo de desaceleração. Mas a verdade é que hoje, juntando tudo, os economistas têm discutido se esse PIB, né, como você falou, o foco está com 2,39 para esse ano. Será que esse PIB não pode ser até maior que 3% de crescimento esse ano? Acho que essa é a discussão relevante que está acontecendo entre os economistas. Enfim, é uma bela melhora. Esse segundo semestre tem alguma desaceleração, mas o fechamento do ano está com uma cara de que vai ser boa. Que bom, né? Que bom. Depois de tantas notícias mais desafiadoras, a gente pode, então, de repente, terminar um ano com essa questão mais positiva no mercado financeiro, com PIB até, segundo você, aí maior que 3. E aí, para terminar, Marco, o dólar tem oscilado bastante também, chegou a R$ 5,25 poucos dias atrás e já chegou perto de R$ 5,10 hoje. Então, como que é essa sua visão para os próximos meses em relação ao câmbio? Pois é, acho que assim,
tá difícil, né? Sempre é difícil o câmbio, tá bastante volátil, mas me parece que assim, para curto prazo, né? O longo prazo a gente, enfim, discute depois, mas o curto prazo me parece que alguns condicionantes do dólar começaram a mudar aí, sinalizando de fato um dólar um pouco menos pressionado no curto prazo, ou seja, dólar um pouco mais baixo, né? Acho que a principal força aí que está segurando esse dólar para baixo, recentemente tem sido uma cesta de moedas. Você olha uma cesta de moedas contra o dólar, que a gente vê o dólar perdendo espaço contra um monte de moeda importante, o euro, enfim, várias outras, inclusive o nosso real aí. Basicamente porque o que a gente tem visto, né? O juro americano veio subindo, isso trouxe dólar para cima, mas agora o resto do mundo também está subindo os juros de forma mais acelerada, né? Então isso também ajuda essas outras moedas a se valorizarem. O euro acho que é o principal exemplo, né? Uma subida de juros forte lá, então o euro que estava abaixo da paridade, né, do 1 para 1, está já de volta para cima para cima do 1, né, contra o dólar. Isso também me desenha em dólar como um todo perdendo um pouco de fôlego. E aí acho que outra tendência para terminar que ajuda o nosso real aqui é uma certa sustentação das commodities, né? Acho que milho, soja, até o minério de ferro e o petróleo pararam de cair, algumas subindo. Isso geralmente desenha para a gente um real mais forte. Então, acho que curtíssimo prazo, talvez a gente veja um dólar um pouco mais sustentado aí nesses patamares mais baixos. Essa é a minha sensação. De modo geral, semana começando aí de forma bastante positiva, né, para o mercado financeiro aqui no Brasil. Obrigada, Marco. Boa tarde. Boa tarde e boa semana.